Fala aí, turma, uma ótima segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos aí com as nossas questões da prova teórica do Detran. Para todos vocês que já estão com a sua prova teórica marcada já para essa semana, que Deus vos abençoe e que cada um de vocês possam vir alcançar a tão esperada aprovação, beleza? Então, pessoal, já vai deixando aquele like no vídeo e vamos seguindo aí com as nossas questões. A questão de número 1 diz o seguinte: na demarcação de espaço destinado ao deslocamento de bicicletas leves, devem ser utilizada a tinta de cor letra A, vermelha, letra B, amarela, letra C, branca e letra D, preta. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, observem cada uma delas. E vamos lá, turma, na demarcação de espaço destinado ao deslocamento de bicicletas leves, relacionado a ciclovias, devem ser utilizada a tinta de cor vermelha, ok? Então, a resposta correta aí da nossa questão é a letra A. Questão de número 2, a aprendizagem somente poderá realizar-se, alternativa A, nos termos, horários e locais estabelecidos pela autoridade de trânsito. Alternativa B, no perímetro urbano e nas estradas, nos horários estabelecidos pela autoridade de trânsito. Alternativa C, das 8 horas às 18 horas em qualquer local. E alternativa D, em áreas fechadas ao trânsito. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão: a aprendizagem somente poderá realizar-se. A resposta correta da questão é a letra B, no perímetro urbano e nas estradas, nos horários estabelecidos pela autoridade de trânsito, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 3, como deve ser utilizada a buzina. Alternativa A, em toques breves como advertência para evitar acidentes. Alternativa B, em toques longos como advertência para evitar acidentes. Alternativa C, em toques breves e longos a fim de apressar os pedestres. E alternativa D, em toques prolongados para liberar o trânsito. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas e vejamos a questão: como deve ser utilizada a buzina. A resposta correta da questão é a letra A, em toques breves como advertência para evitar acidentes, tá bom? Essa aí é a resposta correta da questão. E não se esqueçam, essas alternativas que dizem para dar toques longos, vocês vão desconsiderar essas alternativas, tá bom? Agora vejamos a questão de número 4, turma. Conhecer a cidade é um requisito essencial para uma circulação segura e funcional. Logo, você deve conhecer. Alternativa A, muito bem o seu veículo, e isso é suficiente. Alternativa B, apenas o seu bairro, local em que vive desde que nasceu. Alternativa C, as zonas, regiões e bairros da cidade, suas vias de acesso e vias alternativas. E alternativa D, o nome de todas as ruas. Qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas, vejam qual é a resposta e vamos lá. Conhecer a cidade é um requisito essencial para uma circulação segura e funcional. Logo, você deve conhecer. A resposta correta da questão é a letra C de casa. As zonas, regiões e bairros da cidade, suas vias de acesso e vias alternativas, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 5. São consideradas medidas administrativas. Vamos lá, alternativa A,
advertência por escrito e remoção do veículo. Alternativa B, transbordo de excesso de carga e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C, realização de teste de dosagem de alcoolemia e frequência obrigatória em curso de reciclagem. E alternativa D, cassação da Carteira Nacional de Habilitação e recolhimento do certificado de registro. Qual será a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. São consideradas medidas administrativas. Lembre-se, dicas de prova, que as medidas administrativas elas começarão com R ou com T. Agora, as penalidades não começarão nem com R e nem com T, tá bom? Então, vamos lá. A resposta correta da questão, onde são consideradas medidas administrativas, está na letra B de bola. É o transbordo de excesso de carga e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, tá bom? Então, observem que na alternativa A, a advertência por escrito é penalidades e não medidas administrativas. E observem que frequência obrigatória em curso de reciclagem, como está na alternativa C, também é considerada como penalidade e não como medida administrativa. E outra coisa, a cassação da carteira de habilitação, como está aí também na alternativa D, ela não é considerada uma medida administrativa, mas sim penalidades, tá bom? Então lembre-se, turma, falou em remoção do veículo, transbordo de excesso de carga, o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, a realização de teste de dosagem de alcoolemia e o recolhimento, pessoal, do certificado de registro. Lembre-se que se trata de medidas administrativas, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 6. Qual o sistema do motor trabalha para resfriar e evitar o superaquecimento? Alternativa A, sistema de direção. Alternativa B, sistema de ignição. Alternativa C, sistema de arrefecimento. E alternativa D, sistema de freio. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Qual sistema do motor trabalha para resfriar e evitar o que? O superaquecimento. A resposta correta da questão é a letra C de casa. É o sistema de arrefecimento, ok? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 7, turma, diz o seguinte: as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza. Alternativa A, grave e gravíssima apenas. Alternativa B, irrelevante, relevante e grave. Alternativa C, gravíssima, grave, média e leve. E alternativa D, ruim, boa e punitiva. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza. A resposta correta da questão é a letra C. Gravíssima, grave, média e leve. Essa é a resposta correta aí da questão. E não se esqueçam que a infração leve corresponde a 3 pontos, a média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 8. Nas rodovias de pista dupla, a velocidade máxima para os automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas é de 110 km por hora. Qual a velocidade máxima para os demais veículos? Alternativa A, 60 km por hora. Alternativa B, 90 km por hora. Alternativa C, 100 km por hora. E alternativa D, 110 km por hora.
E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Nas rodovias de pista dupla, a velocidade máxima para os automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas é de 110 km por hora, certo? Vamos lá. Qual a velocidade máxima para os demais veículos, ou seja, são os veículos de maior porte ou os veículos mais pesados? A resposta correta da questão é a letra B. Então, a velocidade máxima para os demais veículos será de 90 km por hora, tá bom? E não se esqueçam, só reforçando aí para vocês, lembre-se que independente se a rodovia for de pista simples ou pista dupla, a velocidade máxima para esses demais veículos será de 90 km por hora, tá bom? Não se esqueçam disso e vamos aí à próxima questão. Agora vamos à questão de número 9. A sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através, alternativa A, de placas, gestos e marcas, alternativa B, de placas, advertência e indicações luminosas, alternativa C, de placas, manobras, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. E alternativa D, de placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Qual é a resposta correta e da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá, a sinalização de trânsito é feita nas vias públicas através de placas, marcações, dispositivos auxiliares, indicações luminosas, gestos e sinais sonoros. Então, quem escolheu a letra D como correta, acertou a questão, tá bom? Tenham em mente que geralmente as alternativas maiores ou aquela alternativa mais completa de informação, essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. Agora a questão de número 10. A placa de advertência, conhecida como curva à direita, é identificada. Vejam a cada uma dessas placas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. Vamos lá. A placa de advertência, conhecida como curva à direita, certo? É identificada pela placa da alternativa C de casa, ok? Essa é a resposta correta aí da questão. Então, lembre-se que a placa da alternativa A ela é identificada como curva à esquerda e dica, observem que a curva faz um ângulo de 120 graus, tá bom? Por essa razão, ela será identificada como curva, seja à esquerda ou à direita. Agora, a placa da alternativa B, ela é identificada como curva acentuada à esquerda e a placa da alternativa D, curva acentuada à direita. Observem que a placa apresenta uma única curva no ângulo de 90 graus, tá bom? Então, identificou isso aí, lembre-se que se trata de curva acentuada, seja para a esquerda ou para a direita, ok? Então, essas foram as placas da questão de número 10 para vocês. Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Questão de número 11. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos será aplicada alternativa A, multa, alternativa B, apreensão do veículo, alternativa C, recolhimento do veículo e alternativa D, medida administrativa de retenção. Qual dessas alternativas correspondem com a questão? Turma, analisem. E vamos lá à questão novamente. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos será aplicada. A resposta correta da questão é a letra D,
medida administrativa de retenção, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. E pessoal, só lembrando a vocês, se apareceu na prova apreensão do veículo, não se esqueçam, desconsiderem essa alternativa, pois de acordo com o CTB não existe mais apreensão do veículo como medida administrativa, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 12. O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer espécie de veículo automotor. Alternativa A, quando sua carteira nacional de habilitação for roubada. Alternativa B, quando seu veículo for apreendido. Alternativa C, quando sua carteira nacional de habilitação for cassada. E alternativa D, quando sua carteira nacional de habilitação for perdida. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos lá. O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer espécie de veículo automotor quando a resposta correta da questão é a letra C. Quando sua carteira nacional de habilitação for cassada, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vamos lá, questão de número 13. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados é uma placa de alternativa A, regulamentação, será? Alternativa B, advertência. Alternativa C, indicação. E alternativa D, obras. E aí, turma, vejam qual dessas alternativas aí correspondem com a questão. Analisem. E vamos lá. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante, olha a palavra-chave da questão, adiante de estreitamento das pistas nos dois lados. É uma placa de advertência. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Então observem que a questão está se referindo à placa A21A, identificada como estreitamento de pista ao centro, que está relacionado a uma placa de advertência, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora a questão de número 14. O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo automotor e elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Alternativa A, saber ler e escrever somente. Alternativa B, ser penalmente imputável somente. Alternativa C, saber ler, escrever e possuir documento de identidade somente. E alternativa D, saber ler e escrever, ser penalmente imputável, possuir CPF e documento de identificação. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem, pensem, observem a cada uma das alternativas e vamos lá. O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo automotor e elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. A resposta correta da questão é a letra D. Saber ler e escrever, ser penalmente imputável, possuir CPF e documento de identificação. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? E como sempre lembro a vocês, não se esqueçam, a alternativa mais completa de informação geralmente será a resposta correta da questão. E tomem bastante cuidado com a palavra somente. Quando aparece entre as alternativas, geralmente vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 15, a circulação da água entre o motor e o radiador é forçada. Alternativa A, pelo carburador. Alternativa B, pela bomba d'água. Alternativa C, pela bomba de óleo. E alternativa D, pela roda d'água. Qual é a resposta correta da questão? Analisem.
E vamos à questão: a circulação da água entre o motor, certo? E o radiador é forçada. A resposta correta da questão é a letra B, pela bomba d'água, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 16. A verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita. Alternativa A, em qualquer hora do dia. Alternativa B, com o motor quente. Alternativa C, com o motor frio. E alternativa D, no final de sua jornada diária. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão: a verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita. A resposta correta da questão é a letra C, com o motor frio, ok? Essa é a resposta correta da questão. E não se esqueçam, turma, daquela dica de prova. Geralmente, quando aparecem duas alternativas que começam iguais, mas que no final entram em contradição uma com a outra, geralmente a resposta correta estará entre uma delas duas, tá bom? Reparem que na alternativa B diz motor quente e a alternativa C diz motor frio. Observando isso aí, vocês já vão ficar ligados que provavelmente a resposta correta estará entre uma delas duas, tá bom? Vamos à próxima questão, pessoal. Questão de número 17 diz o seguinte: em um acidente de trânsito, se o socorrista não é um profissional de resgate, deve-se limitar. Alternativa A, a oferecer água para a vítima. Alternativa B, fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro. Alternativa C, tentar salvar a vítima utilizando de qualquer técnica. E alternativa D, retirar o capacete de um motociclista. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, prestem bastante atenção, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. Em um acidente de trânsito, se o socorrista não é um profissional de resgate, deve-se limitar a... A resposta correta da questão é a letra B, a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorro, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E não se esqueçam, pessoal, dica de prova: em questões de primeiros socorros, toda a alternativa que diz para oferecer líquido ou alimento sólido à vítima, vocês vão eliminar a alternativa. E não se esqueçam, nunca vocês vão retirar o capacete de um motociclista acidentado, tá bom? Então tomem bastante cuidado com esses tipos de alternativas na prova teórica de vocês, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 18. Qual o procedimento correto quando é necessário, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor? Alternativa A, jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Alternativa B, deitada rapidamente no banco de trás do veículo. Alternativa C, acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. E alternativa D, imobilizar a vítima antes do transporte. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão: qual o procedimento correto quando é necessário, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor? A resposta correta da questão é a letra D de dado. O que vocês devem fazer é imobilizar a vítima antes do transporte, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. E tomem bastante cuidado com a palavra jamais e a palavra rapidamente, pois geralmente quando elas aparecem na alternativa, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? Agora a questão de número 19. Caminhonete e carro de mão
são veículos quanto à espécie classificados como alternativa A, misto, alternativa B, de tração, alternativa C, de passageiros e alternativa D, de carga. Qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos à questão. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como... A resposta correta da questão é a letra D, como de carga. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Questão de número 20. Os condutores de motocicletas, motonetas ou ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando alternativa A, capacete de segurança, alternativa B, óculos protetores, alternativa C, calçados de borracha e a alternativa D, capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. Vamos à questão. Os condutores de motocicletas, motonetas ou ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando... A resposta correta da questão é a letra D, capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vamos seguindo aí, turma. Agora vejamos a questão de número 21. A placa de sinalização de trânsito indica, observem a placa, alternativa A, ciclista transite à esquerda, alternativa B, pedestre ande pela direita, alternativa C, trânsito de ciclistas e alternativa D, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. A placa de sinalização de trânsito indica. A resposta correta da questão é a letra D, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora a questão de número 22. O motociclista circulando em piso molhado ou cheio de areia deve... Alternativa A, utilizar os freios traseiro e dianteiro de forma brusca. Alternativa B, utilizar somente o freio traseiro. Alternativa C, utilizar os freios dianteiros e traseiro de forma muito suave. E alternativa D, utilizar somente o freio dianteiro. E aí, turma, qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, o motociclista circulando em piso molhado ou cheio de areia deve... A resposta correta da questão é a letra C de casa. Ele deve utilizar os freios dianteiros e traseiros de forma muito suave. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Cuidado aí com a palavra brusca, como está na alternativa A, com a palavra somente, que aparece na alternativa B, e também na alternativa D. Vocês já sabem que na maioria das vezes vocês vão eliminar essas alternativas, considerando elas como armadilha, tá bom? Vamos ver o que diz a próxima questão. Questão de número 23. O condutor que na direção do veículo evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança está praticando uma direção defensiva. Alternativa A, corretiva. Alternativa B, avaliativa. Alternativa C, participativa. E alternativa D, preventiva. E aí, turma, qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O condutor que na direção do veículo evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança está praticando uma direção defensiva preventiva. Então a resposta correta da questão é a letra D de dado, tá bom? Questão de número 24.
utilizar luvas de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após socorrer um acidentado é fundamental. Alternativa A, para evitar contrair doenças infecto-contagiosas. Alternativa B, para evitar a complicação dos ferimentos da vítima. Alternativa C, para facilitar o trabalho do socorrista especializado. E alternativa D, para sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, vejam as alternativas. E vamos lá. Utilizar luvas de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após socorrer um acidentado é fundamental para evitar contrair doenças infecto-contagiosas. Então, a resposta correta da questão é a letra A, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora, vamos à questão de número 25. A função da caixa de câmbio é... Alternativa A, adequar a marcha, a força ou a velocidade do veículo. Alternativa B, aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Alternativa C, diminuir o atrito dos pneus nas curvas. E alternativa D, diminuir o desgaste da embreagem. Qual é a resposta correta da questão? Vejam as alternativas. E vamos à questão. A função da caixa de câmbio é... A resposta correta da questão é a letra A. É adequar a marcha, a força ou a velocidade do veículo, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão para vocês. Agora a questão de número 26. Não constitui procedimento correto diante de acidente de trânsito com vítima. Alternativa A, arrastar a vítima do local do acidente. Alternativa B, sinalizar o local para evitar novos acidentes. Alternativa C, acionar o pisca-alerta dos veículos próximo ao local. E alternativa D, definir a melhor colocação do triângulo. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, vejam as alternativas. E vamos à questão. Não constitui procedimento correto diante de acidente de trânsito com vítima. A resposta correta da questão é a letra A. É arrastar a vítima do local do acidente, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão sobre o procedimento que não é correto diante de um acidente de trânsito com vítima, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 27 é a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Alternativa A, dirigir redobrando os cuidados. Alternativa B, dirigir somente se estiver acompanhado. Alternativa C, tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. E alternativa D, não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Qual é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vejamos a questão. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. A resposta correta da questão é a letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Agora a questão de número 28. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa A é uma opção do condutor. Alternativa B, só deve ser permitido quando se tratar de motocicletas. Alternativa C é apenas uma questão de educação e cortesia. E a alternativa D é dever de todo condutor de veículo automotor. Vejam aí, turma, qual é a resposta correta da questão. Analisem, observem as alternativas. E vamos à questão. Dar passagem pela esquerda
quando solicitado. A resposta correta da questão é a letra D. É dever de todo condutor de veículo automotor, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora a questão de número 29, a placa de advertência, conhecida como pista irregular, é identificada. Observem a cada uma das placas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. Vejamos a questão. A placa de advertência, conhecida como pista irregular. A resposta correta da questão é a letra C de casa. Essa é a placa que corresponde à pista irregular, tá bom? Lembrando a vocês que a placa da alternativa A, ela corresponde à saliência ou lombada. A placa da alternativa B, ela corresponde à depressão. E a placa da alternativa D, ela corresponde à ponte móvel, tá bom? Então essas foram as placas da questão de número 29 para vocês. Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Vejamos a questão de número 30. O controle de emissão de gases e de ruídos previsto na legislação de trânsito é... Alternativa A, é obrigatório apenas nas grandes metrópoles. Alternativa B, uma medida desnecessária. Alternativa C, obrigatório, pois é um importante requisito para a qualidade de vida das pessoas. E alternativa D, obrigatório apenas para caminhões e ônibus. Qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos lá, o controle de emissão de gases e de ruídos previsto na legislação de trânsito é... A resposta correta da questão é a letra C. É obrigatório, pois é um importante requisito para a qualidade de vida das pessoas. Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 31. A placa A26A indica, vejam a placa, alternativa A, sentido de circulação, alternativa B, sentido único, alternativa C, sentido duplo e alternativa D, passagem obrigatória. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá, a placa 26A indica, a resposta correta da questão é a letra B, sentido único. Essa é a resposta correta e da questão, beleza? Questão de número 32, diante da placa, o condutor entende que se trata, vejam a placa, e vamos às alternativas. Alternativa A, curva em S à esquerda. Alternativa B, curva acentuada em S à esquerda. Alternativa C, pista sinuosa à esquerda. E alternativa D, curva à esquerda. E aí, turma, qual dessas alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vejamos a questão. Diante da placa, o condutor entende que se trata... A resposta correta da questão é a letra A. Ele entende que se trata de curva em S à esquerda. Observem que a placa apresenta duas curvas suaves sucessivamente. Observou isso aí? Relacionem a curva em S, seja para a esquerda ou para a direita, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 33, a placa R1 indica, vejam a placa, alternativa A, pare, alternativa B, ponto de parada, alternativa C, parada obrigatória e alternativa D, parada à frente. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. A placa R1 indica, a resposta correta da questão é a letra C de casa. Ela indica a parada obrigatória, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 34.
faz parte do sistema de suspensão de um veículo? Alternativa A, cilindro. Alternativa B, molas e caixa de direção. Alternativa C, coroa, pinhão e pastilhas. E alternativa D, molas e amortecedores. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, fazem parte do sistema de suspensão de um veículo. A resposta correta é a letra D, é as molas e amortecedores, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão relacionado ao sistema de suspensão. Vamos à próxima questão, pessoal. Questão de número 35. Para evitar que a situação de um acidente se agrave, você não deve. Alternativa A, sinalizar o local. Alternativa B, acionar o pisca-alerta dos veículos. Alternativa C, retirar a vítima do local. E alternativa D, desligar o veículo. Qual é a resposta correta da questão, pessoal? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá, para evitar que a situação de um acidente se agrave, você não deve. A resposta correta da questão é a letra C. Você não deve retirar a vítima do local, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora a questão de número 36, a placa abaixo é identificada como, vejam a placa, alternativa A, depressão. Alternativa B, pista irregular. Alternativa C, saliência ou lombada. E alternativa D, obras. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos lá. A placa abaixo é identificada como. A resposta correta da questão é a letra C de casa. Saliência ou lombada, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora a questão de número 37. A base Índice Nacional de Condutores, destinada ao arquivo de habilitação, é chamada alternativa A de Renache, alternativa B de Binco, alternativa C de Renavan e alternativa D de CRLV. Qual é a resposta correta da questão? Vejam a cada uma das alternativas. E vamos lá. A base Índice Nacional de Condutores, destinada ao arquivo de habilitação, é chamada de Binco. Então, a resposta correta da questão é a letra B de bola, tá bom? Agora, vejamos a questão de número 38. O funcionamento de motor veicular em local fechado gera a liberação de gases tóxicos, tais como alternativa A, gás carbônico e monóxido de carbono. Alternativa B, monóxido de carbono e oxigênio. Alternativa C, oxigênio e hidrogênio. E alternativa D, oxigênio e gás carbônico. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos lá. O funcionamento de motor veicular em local fechado gera a liberação de gases tóxicos, tais como. A resposta correta da questão é a letra A. É o gás carbônico e o monóxido de carbono, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 39. De acordo com a placa A14, ela indica, vejam a placa, alternativa A, sinalização de trânsito. Alternativa B, atenção, pare. Alternativa C, semáforo à frente. E alternativa D, parada obrigatória. Qual dessas alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. De acordo com a placa A14, ela indica. A resposta correta é a letra C. Semáforo à frente, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão.
Agora, turma, vejamos a questão de número 40. A placa abaixo é identificada como, vejam a placa, alternativa A, confluência à esquerda, alternativa B, entrocamento oblíquo à direita, alternativa C, confluência à direita e alternativa D, entrocamento oblíquo à esquerda. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos aí a placa abaixo é identificada como. A resposta correta da questão é a letra C, confluência à direita, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vamos agora ao nosso segundo simulado. Acompanhe aí. A questão de número 1 diz o seguinte: ao socorrer uma vítima com estilhaços de vidro no olho, você deverá, alternativa A, pingar colírio anestésico, alternativa B, retirar com pinça os estilhaços de vidro, alternativa C, tampar o olho da vítima e levar ao hospital. E alternativa D, lavar o olho com água e sabão. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Ao socorrer uma vítima com estilhaços de vidro no olho, você deverá. Quem marcou a alternativa C é essa aí a resposta correta da questão. Você deverá tampar o olho da vítima e levar ao hospital, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 2. Quanto à renovação da CNH, o condutor que não é um profissional, qual exame será submetido? Alternativa A, nenhum exame. Alternativa B, exame de sangue e DNA. Alternativa C, exame de aptidão física e mental. E alternativa D, exame toxicológico. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Quanto à renovação da CNH, o condutor que não é um profissional, qual exame será submetido? Se você marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. O exame que será submetido é o exame de aptidão física e mental, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Então lembre-se, pessoal, ao condutor que não exerce atividade remunerada na sua renovação, será exigido o exame de aptidão física e mental, como a gente acabou de ver na questão. Agora, o exame psicotécnico será para os motoristas que exercem atividade remunerada, tá bom? Agora, no caso do exame toxicológico, será para os motoristas das categorias C, D e E, tá bom? Anotem essas informações e vejamos a próxima questão. Questão de número 3. Advertência por escrito, multa e frequência obrigatória em curso de reciclagem são consideradas. Alternativa A, infrações de trânsito. Alternativa B, recurso administrativo. Alternativa C, penalidades. E alternativa D, medidas administrativas. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Advertência por escrito, multa e frequência obrigatória em curso de reciclagem são consideradas. Se você marcou a alternativa C de casa, você acertou a questão. São consideradas penalidades, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Então a dica para vocês, turma, é a seguinte. Lembre-se que penalidades não começará com R e nem com T. Essa é a dica mais simples que eu posso aqui passar para vocês. Alguns exemplos que a gente pode ver aqui sobre medidas administrativas é no caso da retenção ou da remoção do veículo,
ou do transbordo por excesso de carga. Esses são os que mais aparecem nas provas teóricas do Detran. E sobre as penalidades, turma, as que mais aparecem são essas: advertência por escrito, multa e frequência obrigatória em curso de reciclagem e também a suspensão do direito de dirigir, tá bom? Anotem todas essas informações, turma, e vejamos a próxima questão. Vejamos a questão de número 4. À noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, o condutor deverá: alternativa A, ligar o pisca-alerta; alternativa B, usar luz baixa; alternativa C, usar luz alta; e alternativa D, piscar o farol baixo e alto sucessivamente. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. À noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, o condutor deverá. A resposta correta é a letra B. Ele deverá usar luz baixa, tá bom? Então, quem marcou essa alternativa como correta, acertou a questão. E não se esqueçam sobre o uso da luz alta, só poderá ser usada em vias desprovidas de iluminação pública, com exceção quando for cruzar com outro veículo, como a gente acabou de ver na questão, tá bom? Ou seja, para cruzar ou seguir outro veículo, beleza? Vejamos a próxima questão, turma. Questão de número 5 diz o seguinte: em cruzamentos não sinalizados com mais de um fluxo, terá preferência de passagem o veículo, alternativa A, que for de transporte de cargas; alternativa B, que for de transporte coletivo; alternativa C, que vier pela direita do condutor; e alternativa D, que vier pela esquerda do condutor. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vejamos a questão novamente. Em cruzamentos não sinalizados com mais de um fluxo, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor. Turma, guardem e memorizem isso aí. Então, quem marcou a alternativa C como correta, acertou aí a questão. E a dica de prova, turma, que eu deixo para vocês: lembre-se que geralmente, quando aparecem duas alternativas que começam iguais, mas que no final elas entram em contradição com uma com a outra, ou o contrário, quando ambas começam já em contradição uma com a outra e no final elas terminam iguais, geralmente a resposta correta estará entre uma delas duas. Reparem que a alternativa C diz que vier pela direita do condutor e a alternativa D diz vier pela esquerda do condutor, tá bom? Analisando isso aí, lembre-se que 90% das vezes a resposta correta estará entre uma delas duas, beleza? Vejamos a próxima questão. Agora a questão de número 6. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada: alternativa A, em sinalização; alternativa B, em engenharia de tráfego; alternativa C, em policiamento; e alternativa D, todas as afirmativas acima. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada. A resposta correta, quem marcou a alternativa D, acertou a questão. Todas as afirmativas acima. São elas sinalização, engenharia de tráfego e policiamento. Lembrando a vocês, turma, dica de prova: lembre-se que 90% das vezes esse tipo de alternativa, como está aí na alternativa D, essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos então, turma, a próxima questão. Questão de número 7. O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve na seguinte situação:
Alternativa A, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Alternativa B, em qualquer situação. Alternativa C, fora das áreas urbanas, somente quando avistar animais na pista. E alternativa D, quando trafegar perto de hospitais e escolas. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve na seguinte situação. Quem marcou a alternativa A como correta acertou a questão, turma. Ele só poderá fazer o uso da buzina desde que em toque breve, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo, tá bom? Não se esqueçam que a palavra qualquer ou somente apareceu na alternativa. Geralmente vocês vão considerar essa alternativa como armadilha, tá bom? Vejamos a próxima questão. Questão de número 8. A peça que leva a corrente de ignição para os diversos cilindros chama-se: alternativa A, radiador. Alternativa B, distribuidor. Alternativa C, condensador. E alternativa D, bateria. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão. A peça que leva a corrente de ignição para os diversos cilindros chama-se, guardem e memorizem, turma, chama-se distribuidor. Então, quem marcou a alternativa B como correta acertou a questão. Agora, a questão de número 9 não constitui requisito obrigatório a um socorrista. Alternativa A, ser solidário. Alternativa B, ser firme e dedicado. Alternativa C, ser calmo. E alternativa D, ser da área de saúde. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão novamente. Não constitui requisito obrigatório a um socorrista. A resposta correta, quem marcou a alternativa D, acertou a questão. O que não constitui um requisito obrigatório a um socorrista é ele ser da área de saúde, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Vejamos agora a questão de número 10. Limpador de para-brisa, freios e faróis, quando em mau estado de funcionamento, podem contribuir para acidentes de trânsito e são considerados condições adversas relacionados. Alternativa A, com a via. Alternativa B, com o condutor. Alternativa C, com o veículo. E alternativa D, com o clima ou ambiente. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vamos à questão. Limpador de para-brisa, freios e faróis, certo? Quando em mau estado de funcionamento, podem contribuir para acidentes de trânsito e são considerados condições adversas relacionados. Se você marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. São condições adversas relacionadas com o veículo, tá bom? Relacionem limpador de para-brisa, freios e faróis com o veículo, beleza? Vejamos a próxima questão. Questão de número 11. Recusar-se a entregar os documentos à autoridade acarretará: alternativa A, infração leve. Alternativa B, infração média. Alternativa C, infração gravíssima. E alternativa D, infração grave.
Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão: recusar-se a entregar os documentos à autoridade acarretará. Se você marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. A infração será gravíssima, de acordo com o artigo 238 do CTB, tá bom? Vejamos a próxima questão, turma. Agora a questão de número 12 diz o seguinte: deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor acarretará: alternativa A, infração média; alternativa B, infração leve; alternativa C, infração grave; e alternativa D, infração gravíssima. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão: deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor acarretará. A resposta correta está na letra B de bola, infração leve. Isso aí de acordo com o artigo 241 do CTB, beleza? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 13, a placa de sinalização de trânsito abaixo é identificada. Observem a placa. Alternativa A, via exclusiva de caminhão. Alternativa B, área exclusiva de caminhão. Alternativa C, circulação exclusiva de caminhão. E alternativa D, conserve-se à direita. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado, turma? Analisem. E vamos à questão: a placa de sinalização de trânsito abaixo é identificada. A resposta correta está na alternativa C, circulação exclusiva de caminhão, beleza? Essa é a alternativa correta aí da questão. Vejamos a questão de número 14. O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo automotor elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Alternativa A, saber ler e escrever somente. Alternativa B, ser penalmente imputável somente. Alternativa C, saber ler, escrever e possuir documento de identidade somente. Alternativa D, saber ler e escrever, ser penalmente imputável, possuir CPF e documento de identificação. Qual dessas alternativas será a resposta correta e da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo automotor e elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Quem marcou a letra D de dado acertou a questão. Esses seguintes requisitos são: saber ler e escrever, ser penalmente imputável, possuir CPF e documento de identificação, tá bom? Lembrando a vocês, dica de prova, vai na alternativa mais completa de informação. Essa será a resposta correta da questão, beleza? Vejamos o que diz, turma, a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 15. Marque a alternativa correta sobre os documentos de porte obrigatório. Alternativa A, CRV, CRLV e PPD. Alternativa B, ACC, PPD, CNH e CRLV. Alternativa C, LADV, PPD, CNH e CRV. E alternativa D, carteira de identidade, CNH e CRV. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem.
E vejamos a questão novamente, marque a alternativa correta sobre os documentos de porte obrigatório. A resposta correta está na alternativa B, é a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, a PPD, que é a permissão para dirigir, certo? A CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e a CRLV, turma, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, tá bom? São esses os documentos de porte obrigatório, beleza? Vejamos o que diz a próxima questão. Questão de número 16. Para o licenciamento de um veículo é obrigatório: alternativa A, pagar o IPVA. Alternativa B, pagar o DPVAT. Alternativa C, passar por uma inspeção veicular. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Para o licenciamento de um veículo é obrigatório. Se você marcou a alternativa D como correta, acertou a questão. Todas as alternativas estão corretas. São elas: pagar o IPVA, que está relacionado ao imposto sobre a propriedade do veículo, e pagar o DPVAT, turma, que está relacionado ao seguro do veículo, e passar por uma inspeção veicular, tá bom? Vejamos o que diz agora a próxima questão. Questão de número 17. Na ordem como estão apresentadas as placas de advertência são, observem ambas as placas e vamos às alternativas. A alternativa A diz que a primeira placa se trata de pista perigosa e a segunda placa se trata de ponte móvel. A alternativa B diz que a primeira placa se trata de pista escorregadia e a segunda placa de ponte móvel. A alternativa C diz que a primeira placa se trata de pista escorregadia e a segunda placa se trata de ponte estreita. E a alternativa D diz que a primeira placa se trata de pista sinuosa e a segunda placa se trata de ponte móvel. Qual dessas alternativas aí, turma, correspondem com ambas as placas apresentadas na questão? Analisem. E vamos lá, a resposta correta: quem marcou a alternativa B acertou a questão. A primeira placa corresponde pista escorregadia e a segunda placa corresponde a ponte móvel, tá bom? Vejamos a próxima questão. Questão de número 18. É dever de todo condutor de veículo, alternativa A, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa B, buzinar ao cruzar uma faixa de pedestres. Alternativa C, obedecer somente à sinalização de placas e ao sinal luminoso. E alternativa D, circular somente pela faixa da direita. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. É dever de todo condutor de veículo. A resposta correta: quem marcou a alternativa A acertou a questão. É dever de todo condutor de veículo dar passagem pela esquerda quando solicitado, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 19. Qual sistema é responsável por manter a estabilidade nas pistas? Alternativa A, sistema de balanças. Alternativa B, sistema de supressão. Alternativa C, sistema de suspensão. E alternativa D, sistema de estabilidade. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão.
qual sistema é responsável por manter a estabilidade nas pistas? Quem marcou a alternativa C como correta acertou a questão. É o sistema de suspensão, turma. Não confundem com supressão, como está na alternativa B, tá? Ela está aí apenas como armadilha na questão, tá bom? Então tomem bastante cuidado para vocês não virem marcar a alternativa errada na prova de vocês, beleza? Vejamos a próxima questão, turma. Agora a questão de número 20. O condutor que dirige com segurança é aquele que, alternativa A, circula em baixa velocidade em qualquer situação. Alternativa B, ultrapassa outro veículo pela direita. Alternativa C, circula com velocidade adequada às circunstâncias. E a alternativa D, circula sempre pela faixa da direita. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O condutor que dirige com segurança é aquele que circula com velocidade adequada às circunstâncias. Então, quem marcou a alternativa C como correta acertou a questão, tá bom? E só tome cuidado com a alternativa A e a alternativa D, pois apresentam a palavra qualquer e sempre, tá? Lembre-se que geralmente essas alternativas serão consideradas como armadilha, e na alternativa B também está aí errada, porque ele diz que ultrapassa outro veículo pela direita. Vocês sabem que as ultrapassagens elas deverão ser feitas pela esquerda e não pela direita, tá bom? Sendo assim, vejamos o que diz, turma, a próxima questão. Questão de número 21. São tipos de direção defensiva. Alternativa A, preventiva e disciplinar. Alternativa B, preventiva e corretiva. Alternativa C, eficiente e utilitária. E alternativa D, segura e disciplinar. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão novamente. São tipos de direção defensiva. São elas, turma, preventiva e corretiva, tá bom? Então, quem marcou a alternativa B como correta acertou a questão. Agora a questão de número 22. A poluição visual contribui, alternativa A, para irritar e provocar mudanças de comportamento ao motorista. Alternativa B, para intoxicar o ambiente. Alternativa C, para desviar a atenção de pedestres e motoristas. E alternativa D, para motoristas e pedestres circularem desordenadamente. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão novamente. A poluição visual, turma, contribui para desviar a atenção de pedestres e motoristas, tá bom? Então, quem marcou a alternativa C como correta acertou a questão. Vejamos a próxima questão, turma. Questão de número 23. Os gases emitidos pelos veículos são perigosos para a saúde da humanidade porque podem, alternativa A, causar irritação nos olhos e garganta. Alternativa B, agravar moléstias respiratórias como asma e bronquite. Alternativa C, provocar dores de cabeça e enjoo. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Os gases emitidos pelos veículos são perigosos para a saúde da humanidade porque podem. A resposta correta é a alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. São elas
causar irritação nos olhos e garganta, agravar moléstias respiratórias como asma e bronquite e provocar dores de cabeça e enjoo, tá bom? Questão de número 24. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são: alternativa A, as queimadas; alternativa B, a queima de carvão; alternativa C, os automóveis e as indústrias; e alternativa D, os incineradores. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são... A resposta correta, quem marcou a alternativa C, acertou a questão. São os automóveis e as indústrias, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 25 diz o seguinte: o filtro de óleo lubrificante do motor tem a função: alternativa A, de tornar o óleo mais fino; alternativa B, de reter as impurezas do óleo; alternativa C, de tornar o óleo mais viscoso; e alternativa D, de manter o nível do óleo. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. O filtro de óleo lubrificante do motor tem a função... Se você marcou a alternativa B, acertou a questão. Ele tem a função de reter as impurezas do óleo, beleza? Vejamos a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 26. No sistema de arrefecimento, não se utiliza o seguinte componente: alternativa A, bomba d'água; alternativa B, radiador; alternativa C, ventoinha ou ventilador; e alternativa D, filtro de óleo. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. No sistema de arrefecimento, não se utiliza o seguinte componente. A resposta correta é a alternativa D. É o filtro de óleo, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Todas as outras demais alternativas fazem parte do sistema de arrefecimento, beleza? Vejamos a próxima questão. Agora a questão de número 27 chama-se interseção todo cruzamento. Alternativa A, em nível, entrocamento ou bifurcação; alternativa B, sobre ferrovias; alternativa C, semaforizado; e alternativa D, com a forma de rótula. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Chama-se interseção todo cruzamento em nível, entrocamento ou bifurcação. Então, quem marcou a alternativa A acertou a questão, tá bom? Vejamos o que diz, turma, a próxima questão. Questão de número 28. Sobre acidentes de trânsito, podemos afirmar que a maioria deles está associada: alternativa A, a falhas humanas; alternativa B, a deficiência da via; alternativa C, a falta de sinalização; e alternativa D, a falhas humanas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Sobre acidentes de trânsito, podemos afirmar que a maioria deles está associada a falhas humanas, turma. Então, a resposta correta da questão está aí na alternativa D, beleza? Vejamos a próxima questão. Questão de número 29. Nas hemorragias externas devemos: alternativa A, fazer torniquete para conter o sangramento;
Alternativa B, dar líquido para a vítima ingerir, caso ela peça. Alternativa C, movimentar a vítima. E alternativa D, evitar contato com o sangue da vítima. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão novamente. Nas hemorragias externas devemos... A resposta correta é a alternativa D. Devemos evitar contato direto com o sangue da vítima, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora a questão de número 30 é sempre considerado veículo de carga. Alternativa A, charrete. Alternativa B, carro de mão. Alternativa C, trator de rodas. E alternativa D, triciclo. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá, turma. É sempre considerado veículo de carga. A resposta correta, quem marcou a alternativa B, acertou a questão, tá bom? Lembrando a vocês que charrete é um veículo destinado a passageiros, tá? E trator de rodas, pessoal, é um veículo de tração, tá bom? Não é um veículo de carga, beleza? E o triciclo também, turma, é considerado um veículo de passageiro, tá bom? Restando apenas a alternativa B como correta. Então é isso aí, turma. Estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não se esqueçam, turma, deixem aí nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar, tá bom? Para essa galera que já está com a sua prova teórica marcada já para essa semana, que Deus abençoe a todos vocês e que todos possam vir alcançar a tão esperada aprovação, beleza? Então, turma, eu vou ficando por aqui e aguardo vocês aí para o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran aqui no canal para vocês. Um forte abraço, turma, e fiquem todos com Deus.